a mais uma aula desse curso de redação para o Enem. E este aqui é o último vídeo, né? A última videoaula, porque chegamos à conclusão. Tem muitos alunos que têm dúvida acerca da conclusão, que têm dificuldade em elaborar uma proposta de intervenção, e eu te digo, aqui mesmo é que é fácil, aqui mesmo é que é tranquilo, tá? Então, olha só, a conclusão, como a gente já falou, é o parágrafo final. É onde, digamos assim, o seu raciocínio ele vai finalizar, a discussão vai se encerrar. Então, a conclusão, ela tem só um parágrafo e ela tem como elementos principais a retomada da tese, tá? E uma proposta de intervenção. O que é isso? É uma ação, né, uma medida, uma possível solução para o problema em questão, para o problema abordado. Só que essa proposta de intervenção, ela tem características peculiares, tá? A matriz de referência exige que seja uma proposta de intervenção elaborada a partir de 5 elementos. Fica atento, olha só. Ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Então, a sua proposta de intervenção para alcançar aqui, ó, 200 pontos, esses 200 estão feios. Os 200 pontos na competência 5, vou colocar aqui. Na competência 5, tem que ter uma proposta de intervenção a partir de 5 elementos. Cada um desses elementos vale 40 pontos, certo? Então, olha só. A matriz de referência, como eu já falei, ela exige que haja uma proposta de intervenção. Então, não adianta você colocar, finalizar. Então, pois é, o estigma associado às doenças mentais é triste. Acabou o texto. Não, 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 não. A conclusão tem que ter retomada da tese, quer dizer, você vai reafirmar o seu posicionamento acerca do assunto e vai trazer a proposta de intervenção, que é uma possível solução para o problema a partir de 5 elementos. Olha, ação. Quem que é a ação? O que vai ser feito? O que você vai... Deixa eu apagar isso aqui, que aqui tá feio. Tá canetinha. Então, a ação. O que vai ser feito para que minimize o problema acerca do assunto? O que vai ser feito? Campanhas de conscientização, cuidado, tá? Campanhas de conscientização para quê? De quê? Você tem que especificar, né? Então, mais políticas públicas. Olha, o emprego de mais políticas públicas é uma ação. Então, o que vai ser feito para minimizar esse problema? Gente, quem é que vai fazer isso? Cuidado também. Eu não sei, Paula, eu não sei, eu não conheço o ministério, eu não conheço de lei, eu não conheço de órgãos. Uma dica, use o Estado. Estado com E maiúsculo, tá? Estado. Deixa eu anotar aqui. Estado. Por quê? Porque o Estado vai abranger esses órgãos. E aí não corre o risco de você colocar um agente incompatível com a proposta, tá bom? Então, ação. O primeiro elemento é ação. O que vai ser feito? Agente. Quem vai fazer? Modo meio. Por meio de quê? Né? Esse modo meio refere-se a como isso será feito, tá? Efeito. Efeito é a finalidade. Com que finalidade isso vai ser feito? Para que isso vai ser feito? E o detalhamento, que muitos alunos têm dificuldade, ele é um acréscimo de informações por meio de exemplificação, explicação ou justificativa. A gente vai ver no exemplo. Mas olha só, o que a minha proposta de intervenção tem que ter? 5 elementos: ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento, tá? É imprescindível que
existam esses elementos na sua proposta de intervenção para que você tire uma boa nota na competência 5, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe um exemplo dentro do tema, né? A gente já está trabalhando desde o começo o tema de 2020. E aí eu vou fazer a leitura, vou demarcar e depois vou fazer alguns comentários. Então, eu disse que a gente tem que começar retomando a tese, ou seja, reafirmando o nosso posicionamento. Confere? Nesse viés, o parágrafo de conclusão, ele tem que começar por um conectivo conclusivo. Nesse viés, dessa forma, portanto, logo, então. Está com dúvida? Pesquise na internet conjunções. Pesquisar lá na internet. Conjunções. Elas são muito importantes, tanto para articular o seu texto, quanto para você ter um bom desempenho aí na competência 4. Se os parágrafos de desenvolvimento você tem que iniciar por expressões que indiquem ordem, o parágrafo de conclusão você tem que iniciar por um operador argumentativo que indique aí o encerramento, né, dos seus pensamentos, que indique aí para uma conclusão, que leve para uma conclusão. Então, nesse viés, portanto, né, logo, então, dessa forma, deste modo, nessa perspectiva, certo? Então, vamos lá. Nesse viés, o combate ao estigma associado às doenças mentais é imprescindível. Imprescindível. Eu retomo que é preciso combater esse preconceito que as pessoas têm em relação às doenças mentais. Retomei a tese, reforcei de novo a minha opinião. Fechou? É uma linha, a tese é uma linha, não precisa você enrolar demais, uma linha. E olha aqui, depois do elemento, eu ponho o ponto, tá? O Estado, veja que eu coloquei genérico mesmo. O Estado, que é o agente, deve rever o tratamento. O que ele deve fazer? Uma coisa muito importante. A expressão deve, ela tem que constar na sua proposta de intervenção. Ela tem que preceder a ação. O Estado deve, o ministro da Educação deve, o ministro da Agricultura deve, as escolas devem. Coloque o deve, coloque o deve. Vai marcar que você está aí propondo uma possível solução para o problema. Nunca, em hipótese alguma, diga poderia ser feito. Não, deve ser feito, tá? Então, o Estado deve, o Estado é o agente, é quem vai fazer. Quem é que vai fazer isso? O Estado. Deve rever, olha a ação aqui, rever o tratamento no que tange aos transtornos psicológicos, além de promover campanhas de conscientização sobre o assunto. Então, de rever até assunto é a minha ação. O Estado deve rever o tratamento no que tange aos transtornos psicológicos, porque eu falei que existe a ausência, né, de tratamento. Então, eu quero que ele reveja o tratamento nesse âmbito, além de promover campanhas de conscientização sobre o assunto. Por quê? Eu falei que existe tabu, as pessoas têm problema em falar sobre isso. Aí, essa é a ação. Por meio, como é, Paula, que eu introduzo o modo meio? Sempre com a expressão por meio. Por meio da revisão de políticas públicas. Essa construção, por meio da revisão de políticas públicas, ela também é coringa. Você pode usar na sua construção que vai dar certo, tá? Por meio da revisão de políticas públicas. A fim, com que finalidade? Com a finalidade de garantir uma saúde efetiva a esse público. Olha o efeito. O efeito é a finalidade. Então, para que isso vai ser feito? Para garantir uma saúde efetiva a esse público. É por isso que isso vai ser feito.
Desta maneira, aí você vai finalizar com outro operador argumentativo conclusivo. Os direitos previstos, aí eu retomo o meu repertório. Os direitos previstos na Constituição Federal serão alcançados. Isso é um detalhamento do efeito, ou seja, um desdobramento do efeito, né? Então eu estou redobrando esse efeito aí. Desta maneira, os direitos previstos na Constituição Federal serão alcançados. E aí eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Essa proposta de intervenção, ela leva fácil 200 pontos na competência 5, porque ela tem tudo o que a matriz de referência exige na competência 5. E ela não tem nada de grandioso. Não é uma proposta de intervenção complexa, difícil. Não é única, não é espetacular, ela é simples, mas ela contempla o que é exigido na matriz de referência. E é nisso que você tem que centrar. Você não tem que centrar em querer fazer a coisa difícil. Você tem que centrar, né? Você tem que dar atenção ao que a matriz de referência exige, certo? Então, não é necessário mais de uma proposta de intervenção. Ah, porque eu tenho que fazer uma proposta de intervenção para o tópico 1 e uma proposta de intervenção para o tópico 2. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Tá? É uma proposta de intervenção com os 5 elementos, aí você tem 200 pontos. Os elementos eles só precisam ser concretos e coerentes. Fez sentido a proposta de intervenção? Então, tudo bem. Olha como eu consegui agregar os meus tópicos de discussão na minha proposta de intervenção. Foi aqui na ação. Eu disse o quê? Deixa eu apagar aqui. Olha o que eu disse. Rever o tratamento no que tange aos transtornos psicológicos, porque um dos meus tópicos foi a ausência de tratamento, e promover campanhas de conscientização, porque o outro tópico era o tabu. Simples. Uma proposta de intervenção simples que contenha os 5 elementos. É disso que você precisa para tirar 200 pontos na conclusão, na competência 5. Beleza? E agora, antes da gente finalizar, eu espero principalmente que vocês tenham aprendido, né? Revejam esses vídeos quantas vezes forem necessários. E vou deixar aqui o exercício. O exercício final. Que é tema 2019 do Enem, para você fazer uma conclusão. Conclusão com quê? Com a retomada da tese e a proposta de intervenção com os 5 elementos. Você pode voltar esses vídeos, né? Esse vídeo, quando for fazer essa conclusão, e observar como eu construo. E você vai contabilizando esses elementos que vai dar tudo certo. E a gente vai encerrando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse curso, que vocês tenham aprendido, que vocês tirem uma boa nota no Enem. Qualquer coisa, me procura lá no Instagram, @prof.paulapombo. E a gente conversa, tira dúvidas, né? Interage, que é importante. E você me fala também da sua nota no Enem, beleza? Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.